Amém. Então está escrito o seguinte: quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. E ela caiu e ficou totalmente destruída. Então, neste momento, dessa passagem que a gente leu, Jesus está finalizando o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, que foi aquele momento em que ele passou as regras do reino, ele descreveu quem nós somos, como devemos agir, e agora ele finaliza isso falando sobre a diferença de duas pessoas. Então, são dois homens que escutaram a palavra, são dois homens que tiveram que fazer uma decisão. E os dois homens fizeram uma decisão. Um decidiu obedecer e o outro, por mais que talvez ele não tenha decidido, essa foi a decisão dele. Ele decidiu não fazer nada, ele decidiu ficar estagnado. E essa é a diferença das escolhas. Então, eu quero agora que vocês imaginem comigo, e eu preciso de imaginação muito fértil, talvez porque eu gosto de ler quadrinho ou história de magia e tal. Sempre que eu estou lendo, eu gosto de imaginar totalmente a cena. Então, se você achar melhor, feche os olhos e tente imaginar exatamente o que eu vou descrever para vocês. Nós estamos diante de duas casas, as duas em um terreno arenoso. As duas estão lado a lado, as duas são exatamente iguais. As duas casas têm o mesmo tipo de telha, elas têm o mesmo tipo de pintura, as janelas são idênticas, o estilo da porta é totalmente igual. As duas estão sobre a areia e as duas são iguais do lado de fora. Beleza. Agora nós vamos entrar nessas casas. Primeiro em uma, depois na outra. Então a gente entra na primeira casa e começa a reparar tudo dentro dela. A gente repara no piso, repara nas paredes, nas colunas, no teto. E ok, saímos dessa primeira casa e agora entramos na segunda. E peraí, ela é tão parecida com a outra. Na verdade, ela é exatamente idêntica à outra, tanto por fora quanto por dentro. Ok, saímos da outra casa e agora nós temos a plena certeza de que essas casas são iguais, totalmente iguais, tanto por fora quanto por dentro. Então, agora estamos olhando por fora e os dias vão passando, até que de repente vem um dia com muita chuva, com muito vento, e o vento bate contra aquelas casas, e o rio que tem ali perto, ele sobe, e ele vem de encontro àquelas casas, e pronto, acabou, passou o dia mal. E a gente volta a olhar para aquelas casas, e uma delas está totalmente suja, está totalmente empoeirada, está precisando de uma limpeza urgente. Por outro lado, a outra nem existe mais. O que acontece é que a diferença dessas casas não podia ser vista pelo lado de fora, ou mesmo se a gente se aprofundasse um pouco, a gente não ia conseguir ver essa diferença. Vamos abrir lá em Lucas 6, 46 a 49. Está escrito o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem, ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo,
e pôs o alicerce na rocha. De novo, essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como um homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu e logo ficou totalmente destruída. O que acontece aqui é que a gente leu a mesma história, descrita por um autor diferente. Só que aqui ele pontuou uma coisa primordial. No versículo 48, ele diz que o sábio, ele cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. Então a gente já entendeu o problema, o que aconteceu com aquela casa. Não existia diferença visual entre elas. Mesmo se a gente entrasse dentro das casas, elas eram iguais. Porém, existia uma diferença que ninguém conseguia ver. Uma diferença que ia além da aparência, além daquilo que a gente consegue reparar no dia a dia. Um deles gastou muito tempo antes de conseguir levantar aquela casa. Ele procurou o terreno, assim como o outro, mas antes de erguer sua casa, ele começou a cavar. E aí ele cavou, ele saiu da areia, chegou na terra e continuou cavando, até que ele encontrou a rocha. E quando ele encontrou a rocha, ele ainda cavou um pouco mais e lançou o alicerce. Depois disso, ele ainda veio subindo o alicerce, veio fechando tudo. E depois, quando ele voltou para o nível da areia, ele construiu a casa alicerçada naquilo. Então, não existia uma diferença naquilo que nós poderíamos ver, que o homem poderia ver. Sabe, esse trabalho de alicerçar, ele é demorado. Esse trabalho de alicerçar, com certeza ele gastou muito mais tempo do que o outro, que simplesmente construiu aquela casa. Chegou no terreno e começou a levantar as paredes, colocar o piso, levantar as paredes e colocar o telhado, pintar a casa. O que acontece é que esse alicerce, ele não é fácil. E a gente sabe que esse alicerce é a vida no secreto. Então, aquele momento em que a gente está com Deus, onde ninguém está olhando, onde você está sozinho, completamente sozinho, e ali é só você e Deus. Ninguém vai ver aquilo. Sabe, a vida no secreto é tão difícil para algumas pessoas, justamente porque ela não mexe com a aparência. E nós somos uma geração de aparência. Nós somos a geração do Instagram, nós somos a geração do Facebook, nós somos a geração do YouTube. A gente quer tudo, a gente quer mostrar tudo. E aí, quando tem que gastar tempo com alguma coisa que não mostra nada para ninguém, talvez não seja tão necessário assim. Nós temos que ficar atento também a uma outra situação que aconteceu ali. A investida, o dia mau, ele veio para as duas casas. Então, deixa eu te contar uma coisa. Se você está vivo, você vai ter um dia mau. Você vai ter um dia bom e o dia bom vai passar. E você não tem que estar preparado para o dia bom. O dia bom você simplesmente vive. Agora, o dia mau ele pode te derrubar se você não tiver um alicerce. O dia mau é que vai dizer como que está a sua vida com Deus. Como que você pode caminhar. É Ele que vai dizer se a sua aparência serve de alguma coisa. E atenção que as duas casas, elas tinham uma aparência. Então, as duas casas se preocuparam com essa parte do exterior também. Trazendo um pouco para a vida ministerial, por exemplo, se eu canto lá na igreja, se eu faço uma aula de canto, uma aula de técnica vocal, isso eu estou cuidando do meu ministério exterior, é aquilo que os outros veem. E tudo bem cuidar disso, é importante cuidar disso. Afinal, é um momento em que eu estou apresentando o meu culto a Deus junto com outras pessoas. Eu estou ajudando as pessoas a se achegar a Deus. Eu tenho que me preocupar com essa aparência também. Mas essa aparência só vai funcionar se eu tiver um alicerce no secreto onde ninguém está vendo.
a gente tem que lembrar que Deus não vê como nós. Então, tudo bem a gente se preocupar com a aparência, tudo bem saber que não é errado isso, mas a gente tem que entender que Deus está vendo além da aparência. Ele vê a intenção do nosso coração. É o que acontece, por exemplo, em 1 Samuel 16, 7, quando Samuel vai ungir Davi. Samuel chega na casa de Jessé, e então Jessé começa a apresentar os seus filhos, porque daquela linhagem ia sair o próximo rei de Israel. Então, 1 Samuel 16, 7. Então, Samuel está ali impressionado com cada um dos filhos que aparece. Mas aí Deus diz o seguinte para Samuel: mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham a aparência, mas eu vejo o coração. E o que aconteceu? Todos os filhos de Jessé passaram por ali, por Samuel, e nada, nenhum deles foi o escolhido. E aí Jessé se tocou que tinha um menininho no campo cuidando das ovelhas, que ele nem tinha cogitado, porque afinal é o mais novo, ele é o mais mirradinho, ele é o mais baixinho. Eu não peguei esse exemplo porque eu sou baixinho. Mas, então, quando Davi chega na presença de Samuel, Deus diz que ele será o próximo rei de Israel. Porque o coração de Davi estava alinhado com o coração de Deus. E diferente dos irmãos dele. Deus conhece as nossas intenções. Ele sabe exatamente o que passa na nossa mente, no nosso coração. A gente pode fazer um teatro, a gente pode mostrar alguma coisa, mas Ele sabe a verdade. Ele sabe qual é a intenção enquanto estamos fazendo qualquer coisa. Por exemplo, aqui no Faça no Zoom, se passa uma pessoa lá fora, ou se vem algum visitante aqui, eles não vão saber como nós somos. Por exemplo, se eu tenho o costume aqui no Faça no Zoom, e eu pulo, eu ajoelho, eu balanço a mão, eu grito, e talvez, por exemplo, o Pedro não faz isso. O Pedro fica parado, e aí talvez o visitante comece a pensar: nossa, então o Luquinhas é muito mais espiritual que o Pedro. Não, peraí. E se no meu coração eu não estou pulando? E se no meu coração eu não estou intencionalmente fazendo aquilo para Deus, mas eu estou fazendo para aparecer, sabe? Eu estou fazendo para mostrar: peraí, no outro Faça no Zoom eu pulei, eu gritei, e agora se eu não fizer isso, o pessoal vai pensar que eu estou frio na fé. O pessoal vai pensar que eu estou desviando, que alguma coisa aconteceu nesse processo. E talvez o coração do Pedro, que está ali paradinho na dele, ele está totalmente prostrado diante de Deus. O coração dele está rendido, mas ele fica na dele. E é isso que Deus vê. Deus vê o coração, Deus vê a intenção. Ele sabe a realidade, o que está passando dentro de nós. Nós temos que preocupar com o que passa com a gente, sabe? Qual que é a minha intenção quando eu grito, quando eu pulo, quando eu me ajoelho? E qual a intenção do Pedro quando ele fica parado ali, sabe? Mas, peraí, eu não preciso me preocupar com a intenção do Pedro. Isso quem vai preocupar é ele. Eu vou preocupar com a minha. Eu vou preocupar com o que eu estou apresentando para Deus. Se aquilo é uma realidade na minha vida. Em João 4, 23, está escrito o seguinte: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Então, a gente está num tempo, e esse tempo já chegou, em que Deus está procurando os verdadeiros adoradores.
Ele não quer saber se você está pulando para aparecer. Ele quer saber se no seu coração você está pulando, se no seu coração você está orando, se no seu coração você está de joelhos, se no seu coração você se prostrou diante da presença dele. Sabe, esse tempo que já chegou, nós temos que ser sensíveis para perceber que estamos vivendo os sinais dos tempos. E os sinais dos tempos apontam para os finais dos tempos. E nós temos que ter essa noção de discernir o tempo que estamos vivendo. Sabe, a gente vê um mover muito grande espiritualmente falando. Em Joel 2:28, a parte A, está escrito o seguinte: o Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. E ele continua: os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os velhos sonharão e os moços terão visões. A gente tem visto isso acontecer. Sabe, os sinais dos tempos apontam para coisas absurdas que estão acontecendo no mundo lá fora. Tragédias humanas e tragédias da natureza. E sim, isso aponta algumas coisas, mas o que nós temos vivido como igreja, não só aqui no Faça no Zoom, não só na Batista Nova Jerusalém, não só na igreja do Brasil, mas a igreja do mundo, aquilo que temos vivido como igreja, isso aponta para o cumprimento dessa escritura, sabe, de Joel. E o Senhor diz: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Sabe, a gente tem que estar sensível a entender isso. A gente tem que ser íntegro com relação a isso, com o momento que estamos vivendo. E sabe, nós devemos gastar tempo com Deus, gastar tempo no secreto. Ah não, mas é perda de tempo. Não é perda de tempo. Você está alicerçando alguma coisa, sabe, você está se encontrando com o seu Pai, você está se encontrando com o seu Deus, seu Criador. Você não vai estar perdendo tempo ali, você vai estar investindo em tempo com o que merece ter este investimento. Em Gênesis 5:24, e esse é um versículo que eu tenho meditado esse ano. Eu decidi meditar nesse versículo porque ele fala sobre essa vida no secreto, mas é a radicalidade da vida do secreto. Vou confessar para vocês que eu não gosto da versão desse versículo na minha Bíblia, mas ela está escrito o seguinte: ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Em outras versões diz que Enoque andou com Deus até que já não era, porque Deus o tomou para si. Ou você consegue se imaginar andando com Deus de tal ponto que você já não é mais? Então a Stephanie andou com Deus até que já não era mais a Stephanie, porque Deus o tomou para si. Amém. E o Faça-nos Um andou com Deus até que o Faça-nos Um já não era, porque Deus o tomou para si. Amém. Nós temos que buscar esse nível de intimidade com Deus. Em Apocalipse 3:1 está escrito o seguinte: ao anjo da igreja de Sardes escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Isso é uma mensagem muito pesada. Talvez aquelas pessoas daquela igreja estavam preocupadas em mostrar tudo o que estava acontecendo ali. E talvez algumas pessoas que estavam ali dentro pensavam que realmente eles estavam vivos, mas Deus, que vê a intenção, sabia que na verdade eles estavam mortos há muito tempo. A gente consegue criar essa aparência, a gente consegue fazer um teatro para os homens, e a gente consegue enganar muito bem, e às vezes a gente consegue enganar nós mesmos, sabe? Não, eu tô vivendo um momento tão
espiritual, tão verdadeiro com Deus, mas será que eu cheguei ao ponto de me enganar? Eu me confrontei com isso? Eu estou realmente vivendo aquilo que Deus me diz para viver no secreto? Em Mateus 7, 21, bem pertinho de onde a gente começou a mensagem, Jesus diz o seguinte: não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Isso é muito pesado. Peraí, essas são pessoas que viviam com Deus, elas viviam ali uma vida de: não, eu vou pregar o Evangelho, eu vou curar os enfermos, eu vou ver muitos milagres acontecer, e sabe, é tudo para Jesus, mas elas não gastavam uma vida no secreto. E aí de repente, no último dia, elas chegam diante de Deus, de Jesus, e querem entrar, mas Jesus diz: não, vocês não gastaram tempo comigo. Não, Jesus, mas olha tudo que a gente fez por você. Não. Vocês fizeram por vocês, pela imagem de vocês. Vocês queriam se mostrar muito espirituais, mas vocês não se preocuparam em gastar tempo comigo. Vocês não me conhecem e eu não conheço vocês. Vocês desperdiçaram a vida, sabe? Vocês não investiram naquilo que vale a pena. Eram pessoas que aparentemente conheciam a Deus, mas não tinham esse relacionamento. Não buscaram no secreto, não alicerçaram. O ministério, aquilo que nós fazemos para Deus, ele não pode ser maior do que o nosso relacionamento com o Pai. Não tem problema o nosso ministério ser grande, não tem problema as coisas crescerem nas nossas mãos, desde que tenham alicerce. Não tem problema ter aparência. Não é errado, as duas casas tinham aparência, mas só uma tinha alicerce. E é ali que está o ponto. O ministério não pode passar na frente do relacionamento que temos com o nosso Pai. Devemos lembrar que nada é para nós. Nossa, o Faça-nos Um é incrível. Eu amo o Faça-nos Um, amo fazer parte disso. Mas eu tenho que entender que isso daqui não é para me trazer um prazer, não é para eu estar num clube junto com os meus amigos, não é para eu estar aqui junto com essa família que a igreja me deu. Não. Isso aqui é para Deus. Isso aqui tem que ser para Deus. O foco disso, o foco das nossas vidas, das nossas atitudes, tem que ser em glorificar a Deus. Nós devemos ser íntegros. Não podemos viver dessa imagem. Não podemos viver de passar uma falsa imagem. Por exemplo, se a gente pega uma lista, a gente vai criar uma lista sobre as características da Ana Bárbara. E aí a gente vai perguntar para a família da Ana Bárbara como que ela é. Então chega lá na minha mãe, chega no meu pai, chega para mim, pergunta como que é a Ana Bárbara. E aí eu vou descrever como que é a Ana Bárbara, como que ela é lá em casa. Aí então a gente chega na escola da Ana Bárbara e aí a gente pergunta para as amigas dela. A gente vira para a Ana Paula, para a Bianca e pergunta: ei, como é a Ana Bárbara? E aí elas vão descrever a Ana Bárbara. Aí a gente chega para a Melissa, para o Lequim, para a Stephanie e pergunta: como é a Ana Bárbara? E eles vão descrever como é a Ana Bárbara. Beleza, a gente tem uma lista do que as pessoas próximas da Ana Bárbara falaram sobre ela. Agora a gente chega para Deus e fala: me fala quem é a Ana Bárbara. E aí ele vai me dar uma lista de quem é a Ana Bárbara. E se a lista que as pessoas descreveram estiver muito melhor do que a lista de Deus, a gente está caprichando no teatro. A gente está conseguindo enganar todo mundo. Mas Deus não se engana. Ele sabe exatamente quem é a Ana Bárbara.
Ele sabe a verdade sobre ela. E sobre essa questão da integridade, é bom chamar a atenção, porque, por exemplo, Jesus, ele não tem nenhum problema com pecadores. Ele não tem problema algum com pecadores. Isso aqui é uma reunião de pecadores, somos todos pecadores, muito pecadores, por sinal. E Jesus não tem problema de relacionar com a gente. Mas sabe quem que ele tinha problema de relacionar quando Emanuel andou aqui na Terra? Ele tinha um problema de relacionamento com quem finge que não tem um pecado. Então, eram aqueles hipócritas, não é? Jesus, muitas vezes a gente vê ele sentado ali com prostitutas, ou então ele está no meio dos ladrões. Mas sabe por quê? Porque eles eram íntegros. Aquela prostituta, ela era uma prostituta e ponto. Agora, um fariseu, por exemplo, um homem da lei, um sacerdote, ele passava uma imagem de que ele era santo, de que ele era irrepreensível, e ele orava nas esquinas e gritava sua santidade, mas na verdade ele é como um sepulcro caiado. Ele está sujo, ele está podre por dentro, mas por fora ele apresenta uma imagem de que está tudo bem, de que ele é santo. Ele se preocupou com a aparência, ele está preocupado com o que as pessoas pensam dele. E aí Jesus tem um problema de relacionamento com essas pessoas. Nós devemos, nesses momentos em que somos apresentados, sabe, reconhecer que somos pecadores, nós devemos nos lembrar do Evangelho puro e simples. E o Evangelho puro e simples me diz o seguinte: você é muito pecador, mas é muito pecador. Você é mais pecador do que você acha que você é. E é verdade, a gente sabe, se a gente olhar para dentro, a gente sabe quem a gente é. E ao mesmo tempo que o Evangelho coloca uma arma dessa na sua cara e dispara, ao mesmo tempo que ele fala o quão pecador, quão sujo você é, ele vira para você e fala que Deus te amou infinitamente, que Ele entregou o seu Filho por você, que esse amor ele não vai diminuir quando você pecar, ele não vai expandir quando você se entregar a Ele, porque Ele já é infinito, Ele já é completo, Ele já é em sua totalidade o próprio amor. E isso é o que o Evangelho diz: você é pecador, mas é o pecador mais amado por Deus, sabe? Amém, glória a Deus. Gente, só quem entende o quão pecador entende como é, sabe, essa graça de, gente, de onde Jesus me tirou, de onde Jesus te tirou, de onde Jesus pode te tirar. Gente, eu não tenho palavras para dizer o que Ele fez na minha vida. É impressionante. Deus é tão bom, Ele é tanto amor, sabe? E eu só fui descobrir isso, eu só fui entender isso depois de muito tempo. Eu nasci na igreja, eu cresci ali na Batista Central, mas até 2015 eu não conhecia Jesus. Eu vivi dentro de uma igreja, mas eu não conhecia Jesus. Eu não passava tempo no secreto. E aí, quando as coisas começaram a acontecer, eu falava: não, mas é tão difícil passar tempo no secreto, é tão difícil gastar esse tempo ali. Mas a intimidade com Deus, ela vem de convivência. Então não foi fácil no começo. Às vezes eu não ficava nem 3 minutos orando, eu não conseguia ler nem 3 versículos, 2 versículos da Bíblia, e eu já começava a ficar com sono. Mas aí eu comecei a orar e a pedir ao Espírito Santo porque eu queria conhecer Jesus, eu queria entender quem Ele era, eu queria conviver, viver em intimidade com Ele, e isso foi acontecendo. E sabe, não tem como você ser a mesma pessoa depois de intimidade com o Pai. Não tem como, é impossível você continuar aquela mesma pessoa. Mas se você tentar simplesmente para aparecer, não adianta. Você tem que conviver, você tem que ir devagar, mas aí você começa a orar pedindo
mais fome, você começa a pedir mais sede, e aí, quando isso vai sendo saciado, e essa é uma oração que eu tento fazer constantemente, me sacia com mais fome e mais sede. Eu quero ficar, cada vez que eu te conhecer mais, eu quero querer mais conhecer o Senhor, porque afinal, essa é a glória do homem. Se a glória de Deus é conhecer as coisas, a glória do homem é descobrir as coisas. Então, devemos viver em intimidade com Deus. Nós devemos buscar esse lugar de intimidade, devemos buscar o secreto. E, como eu disse, isso é convivência, isso vem com o tempo. Você não vai sair daqui, por mais que esse culto tenha sido incrível, você não vai sair daqui em intimidade com Deus. Você pode girar uma chave hoje e começar a caminhar com Deus. E se você começar a caminhar, não olha mais para trás. Continua, vai fundo, continua. Vai doer, o dia mal vai vir, é normal, vem para todo mundo. Mas continua, vai, não para. É assim que você vai conseguir intimidade. Gasta tempo, vai lá, cava fundo, procura alicerce. Depois que você encontrar, cava mais um pouco. Cava mais um pouco e você vai adquirindo essa intimidade com Deus. Você vai conseguindo andar até que de repente não vai ser mais você, mas Deus o tomou para si. Então, feche os seus olhos e peça por mais intimidade, peça por mais fome e sede de Deus. E que Ele sacie a sua fome e a sua sede com mais fome, com mais sede. Venha e nos inunde, Senhor, com a Tua presença, Pai. O Espírito Santo.